Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no canal O Novo Hunter. Nosso objetivo aqui com o canal é sempre estar discutindo assuntos que envolvam o ambiente de negócios, mercado. E eu sempre aqui com o meu parceiro que trabalha junto comigo aqui no canal, DJ Castro. Cumprimenta aí a galera, DJ, por favor. Olá para todos. Hoje a gente vai trazer de novo, continuando esse papo sobre internacionalização de marcas e de empresas, com o Thiago. É bem interessante esse tema, um desafio para todas as empresas brasileiras, e uma coisa que a gente acredita que o Brasil tem muito potencial de mostrar coisas boas para o mundo, e precisa realizar esse potencial cada vez mais, né, Roberto? Exatamente. Thiago, eu queria agradecer, antes de mais nada, a sua presença, ter aceitado o nosso convite, meio do DJ, para falar de um tema tão importante que é falar de mercado internacional, de internacionalização, do posicionamento das empresas dentro desse mercado. Queria que inicialmente você se apresentasse, contasse um pouco da tua biografia, para que as pessoas que nos assistem aí pudessem entender um pouco mais quem é o Thiago, e depois, na sequência, a gente vai evoluindo aí na nossa conversa. Não, primeiro eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui com esses dois profissionais que são referências. Eu acho que é sempre um prazer a gente bater um papo com um assunto que é tão importante, que está, pelo menos, no meu dia a dia, mas também está no dia a dia de vocês, junto com as empresas que vocês trabalham. Então, eu me sinto assim, honrado em estar aqui e a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Eu acho que, falando um pouquinho da minha biografia, já trabalho com comércio exterior já há um bom tempo, por mais que tão jovem, mas eu, desde sempre, eu queria trabalhar com comércio exterior, sempre olhando o meu pai como uma referência, por ter trabalhando em multinacional americana, como executivo, Então eu tive a oportunidade, que eu sempre queria ir para o quartel, então eu tive a oportunidade de ir para o NPOR, fazer o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que para mim foi uma escola muito grande, com questão de liderança, questão de resiliência, comprometimento, trabalho em equipe. Isso daí foi bem importante para a minha formação, profissional até hoje. Então comecei fazendo administração, e aí eu, depois que eu saí do período do NPOR, eu sempre quis ir para fora, tinha as oportunidades de viajar de férias, quando era menor, mas não para estudar. Então tive a oportunidade de ir para a Austrália, ficar um tempo, fazer o meu curso técnico em marketing internacional na época. Foi aí que eu comecei a ter mais gosto sobre o comércio internacional. Naquela época não era tão divulgado como agora, o Brasil, era mais commodity, até como hoje, mas... então, quando eu voltei, aí eu troquei minha faculdade, fui para o comércio exterior, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que era o lançamento da Câmara Brasil-Alemanha aqui em Blumenau, Então, junto com o consulado alemão, então fiz parte da primeira turma de trainee executivo, da qual o objetivo era mesmo recrutar ou captar empresas para entrar dentro da Câmara de Comércio. Então a gente acabava indo para as empresas e falando com quem eram os tomadores de decisões para apresentar o que de fato a Câmara de Comércio poderia agregar dentro do negócio deles. Então, obviamente, a Câmara sempre foi uma instituição de networking, e foi onde que a gente construiu esse ambiente de network aqui na Câmara por um tempo. E aí o objetivo era, naquela época, o trainee com melhor desempenho do Brasil, ele conseguiria estagiar no escritório de projetos do Mercosul em Frankfurt. Então era uma briga, uma guerra, para não dizer que era tudo a mil maravilha, mas era uma guerra. Então era comercial. Essa questão de network, vai aqui, vou mostrar que era um piá, na verdade, um moleque que tu sabia vender para os grandes empresários e que aquela Câmara era cara, mas tinha algum benefício para eles. E aí a competição era de trainee do Mercosul inteiro, Então tu pegava a Câmara de São Paulo, que sempre foi a matriz, então era a referência, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, tinha a de Buenos Aires, tinha de Assunção e, se eu não me engano, do Chile. Posso estar enganado. Ou é só essas câmaras. E aí foi onde que eu me destaquei, fiquei em primeiro no Brasil,
em números absolutos de aquisição de empresas e tal. Foi onde que eu fui convidado para estagiar no escritório de projetos de Frankfurt, lá em Frankfurt, né? Então fiquei um tempo lá trabalhando, então foi uma escola para mim, porque a gente começou a trabalhar aqui, era uma parte de comercial para angariar clientes, né? Só que a gente acabava indo a fundo sobre comércio bilateral Brasil-Alemanha, né? Porque a gente tinha que passar isso para os empresários. Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais no comércio internacional e no comercial, né? Então, relacionamento com o cliente, network. Então, desde o começo eu entendi que network era importante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? E aí foi onde que, na Alemanha eu também estagiei, então a gente fez alguns projetos específicos, até que junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil, com a Apex Brasil, participei de algumas feiras internacionais, uma delas foi a Nuga, que é a maior feira de alimentos do mundo, né? Biosustentável e tal. Então, era meio que um tradutor dos empresários brasileiros que iam para lá. Então isso foi uma escola para mim, para entender como é que era essa dinâmica de negociação internacional, que eu acabava participando junto. E além disso eu fazia projetos, por exemplo, para o Ministério, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que contratava a Câmara lá para fazer um projeto de pesquisa de mercado. E a gente acabava fazendo isso. Então a gente tinha bastante informação, bastante dados sobre esse comércio bilateral e o quanta oportunidade teria naquele mercado, não só como a Alemanha, mas para a Europa como um todo. E aí foi onde que eu tomei cada vez mais gosto sobre isso. E aí quando eu voltei, aí eu fui convidado para ficar como trainee senior, responsável por projetos, fiquei por um período, mas aí foi onde que, de fato, eu já estava terminando a minha faculdade, depois do curso técnico que eu tive na Alemanha, na Austrália, tinha essa experiência na Alemanha de trabalho por um tempo, acabei viajando o mundo, tanto na Itália, na Austrália, eu acabei viajando, praticamente fiz mochilão, sim, né? Então por toda a Ásia e tal. Então na Alemanha eu acabei viajando toda a Europa, então comecei a ter uma bagagem internacional e não só de viagem, né? Não só cultural, mas também de negócio. Aí quando eu voltei foi onde que, naquela época a Dudalina ela estava num crescimento já começando o crescimento dela exponencial, como foi, principalmente pelo lançamento da Dudalina feminina. E a Sônia, com a sua visão espetacular, que para mim ela é uma referência, eu vou trazer, como a empresa vai crescer bastante, eu preciso de líderes para que a gente possa, de fato, escalar a empresa com gente, com talentos, etc., que vai nos ajudar a esse crescimento, né? Então a gente tinha um crescimento enorme, que era o projeto da Dudalina de 1 bilhão de faturamento na época, né? E aí foi quando ela lançou o projeto de trainee executivo. Então a intenção é trazer, né, essa gurizada nova que tem gana de crescer, né, que tinha algum destaque no meio acadêmico, e aí foi onde que eu fui convidado para entrar na primeira turma de trainee executivo da Dudalina. E aí eu caí bem na área de supply chain, que era de suprimentos e compras, porque aí, né, eu ia colar no gerente na época para que mais para frente pegasse e eu tivesse essa oportunidade de crescimento, até como um executivo para aquela área, supply, sourcing, etc. Só que eu queria já migrar para o internacional. E eu via que tinha uma oportunidade muito grande ali. Então eu batia na porta sempre da Sony e do Hilton, né, que era na época, diretor comercial, depois eu era o meu diretor, e depois foi vice-presidente e tal. E eu falei, quero ir para exportação, Fazia projetos específicos, na verdade, fora do horário, para apresentar. Foi aí que tive a oportunidade. Na época tinha um gerente, né, ele saiu para uma outra oportunidade, e aí eles me convidaram, falaram assim, Thiago, tu é um trainee trader, a gente vai ficar abaixo da gente, mas precisamos de sangue novo e vamos voar. Até então era novo, né? Então tinha aí os seus 25 anos. E aí foi onde que, nesse período, a Sônia já estava com o pensamento de ir para fora, para a Itália, onde que nós tínhamos, né, um parceiro na época que era o fornecedor de gravatas da Dudalina. Ele é uma das maiores empresas exportadoras da Itália, que vendia as gravatas para a Dudalina. Ele que vinha para cá, o Gianni e tal. E ele é uma figura, né? Ele é uma figura assim, comercial, como pessoa, como profissional. E foi onde,
calma aí, tem uma oportunidade. Vocês têm loja, tem showroom, vamos colocar a Dudalina aí, inicialmente feminina, para que, pô, vocês vêm para mais de 70 países. Por que não colocar um showroom lá e fazer com que esses clientes que talvez comprem o Gravatas de Ti possam comprar a camisa, né, da Dudalina? E aí foi o processo. Foi onde que eu estava naquela época, eu nunca me esqueço, entre 2010 e 2011, eu estava fazendo um curso, eu peguei as minhas férias de 2 meses, era de dezembro, final de dezembro a fevereiro, para fazer um curso em Humboldt, na Alemanha, em Berlim, sobre negociações internacionais para a comunidade europeia. Eu nunca me esqueço, eu estava 2 semanas lá, 3 semanas, foi o Wilton que me ligou, Thiago, quer ir para a Itália morar? Vamos tocar lá o projeto de lá? Aí eu falei, porra, Wilton, com certeza, já estava com a minha atual esposa, na época namorada, ela já... Eu falei, nem falei com ela, não, mas ela vai aceitar, vamos, ela já me conheceu já antes de ir para a Alemanha, já voltando, então ela sabe que a minha vida é assim. E Itália não era tão ruim também, né? Não, e aí eu falei, não, aí eu voltei da Alemanha e já fiquei 1 semana aqui e já fui para a Itália. E aí foi o divisor de águas, tanto para a Dudalina, quanto para mim, pessoalmente e profissionalmente, né? Porque dali a gente começou a operacionalizar a internacionalização da Dudalina. E aí, quando eu digo crescimento profissional, foi que eu tive que me reinventar, minha curva de aprendizado ela teve que ter praticamente íngreme, né, porque eu era realmente muito novo, não tinha experiência em processos de internacionalização, e a gente estava na capital da moda mundial, né, com a empresa que era a Dudalina crescendo absurdamente, né, investindo dinheiro, investindo tempo, e a expectativa era grande, e ao mesmo tempo eu tinha o Gianni, que era para mim hoje, como se fosse um irmão, um pai para mim também, que me ajudou muito, me ajuda, hoje é sócio da gente em alguns negócios e tal, e que ali com ele eu aprendi a negociar mesmo. Eu não sabia negociar antes, com ele eu aprendi a negociar. Imagina, o cara negocia com o mundo inteiro, negocia com Mongólia, negocia com o Cazaquistão, até por incrível que pareça a gente abriu 2 lojas no Cazaquistão, da Dudalina. E ali foi um aprendizado. Então a gente teve vários erros no começo, mas eu sou muito grato né, por tudo que aconteceu, né, eu sou grato pela Dudalina, porque ela realmente investiu, né, e teve a paciência de esperar eu evoluir no meu tempo, né, para que a gente pudesse fazer todo esse crescimento que foi a internacionalização da Dudalina. Então de lá a gente conseguiu. A gente chegou a abrir 40 lojas fora do país em mais de 25 países. Né? Então a gente, por muito tempo, foi 3, 4 anos, a gente acabou sendo a marca, a empresa brasileira de moda mais internacionalizada do Brasil. A gente representava 89% de toda a exportação de camisa do Brasil. Isso dados do MDIC, né, oficiais. Então assim, a gente praticamente tinha países que o Brasil exportava só camisa, era a gente que exportava. Né? Então a gente chegou a abrir na Venezuela, no Peru, no Chile, no Paraguai, nem se fala, né? Que é um mercado ainda que a gente atua, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Panamá, Guatemala, Equador, foi uma operação bem forte, abrimos na Suécia, abrimos no Cazaquistão, abrimos na Malásia, abrimos em Angola, abrimos em Moçambique, então são alguns países que eu tive a oportunidade, e isso que era legal, por mais que eu liderei isso, eu acabei liderando e operacionalizando. Né? Então eu acabei, né, indo em todas as operações, aprendendo o que era varejar, né, porque o varejar é totalmente diferente do que qualquer outra atuação, né, seja no atacado, seja na exportação. Eu vendia para distribuidores, eu vendia para atacadista e eu abria loja, que era franquia. Então eu tinha todo um leque... As 3 camadas do mercado. As 3 camadas do mercado. O e-commerce não era tão forte naquela época, então por mais que tinha clientes, eles queriam já fazer, alguns faziam o e-commerce, mas era atrelado à operação deles, né? E com foco em construção de marca e construção. Projeto de internacionalização. Exatamente. De verdade, não só uma venda oportunista de exportação. Exatamente. Tinha que ter uma continuidade. Então, para isso, tinha dentro da minha equipe uma visual merchandise, né?
específico para o internacional, porque cada país tem suas particularidades. Eu vou dar um exemplo: Paraguai, Dia dos Pais é diferente do Dia dos Pais aqui, Bolívia é a mesma coisa, então tem que ter um calendário festivo e eu tenho que preparar o que eu faço no mercado nacional, adaptar para o mercado internacional, mas com a essência de manter o posicionamento da marca. Sim. Né? Então isso era um ponto crucial no negócio, né? Eu não poderia simplesmente chegar na Bolívia e colocar a Dudalina não pelo preço, mas colocar como classe C e D, sendo que no Brasil nosso foco era A e B, né? Mas tinha momentos e países que a gente tinha que entrar numa camada, né, maior da pirâmide, porque senão a gente não ia sobreviver ou o franqueado não ia sobreviver. Então abria-se mão de algumas margens, abria-se mão de uma tabela de preço diferente, mas a essência da marca, o posicionamento da marca tinha que ser mantida, né? Então me lembro muito bem, quando a gente abriu a primeira franquia internacional, a gente abriu, fora da Itália, Panamá. E aí a gente tinha Multicenter, Multiplaza, que era um shopping lá, o Albrook, que era um movimento, só que tinha um Multicenter ali, que era o mais antigo, só que ele tinha um posicionamento que a loja nossa estava acoplada na ponte que liga com o Hard Rock Hotel. E era o mesmo dono do Hard Rock Hotel. E aí a gente, será que vamos colocar uma lojinha de 50 metros quadrados? Cara, mas o ponto era estratégico, porque o maior centro de convenção era ali. Então o pessoal ficava no Hard Rock Café, né, no Hard Rock Hotel. Então ele tinha, eu vou no shopping comprar alguma coisa, ou eu vou no centro de convenção, ou eu vou dar, né, ou eu vou dar uma volta para comprar, enfim, o pessoal ficava ali. E aí foi um sucesso. Primeiro ano a gente chegava a vender, uma loja de 50 metros quadrados, chegava a vender 40, 50 mil dólares por mês lá naquela loja. E aí a gente começou a fazer banco de dados dos clientes. Então, clientes da Venezuela, clientes da Guatemala, da Costa Rica, do El Salvador, Nicarágua. É um hub, né? É um hub. Agora diminuiu depois, né? Mas era um hub muito forte. E aí foi onde que a gente expandiu, obviamente, mais forte no Panamá, para que a gente ganhasse um pouco mais de capilaridade dentro do país. Então a gente acabou abrindo outras 2 lojas. Equador, mesma coisa, a gente abriu 3 lojas no Equador. O Equador foi maravilhoso. Teve uma loja que eu acho que foi um exemplo aqui prático, né? Era uma loja da Kipling de bolsas, e era um shopping, assim, eu não digo que é o shopping A, não é o que mais vende, mas era um shopping que tinha um público legal. E a loja era de esquina. E aí a gente não tinha tempo hábil de fazer toda aquela fachada da Dudalina na época. E ela era toda de vidro. E aí, não passa aqui, não vamos. Eu me lembro, Sônia, faz o projeto, só que vamos manter a fachada. E ficou a loja mais bonita da Dudalina Internacional. Uma de esquina, assim. E aí eu me lembro que eu queria abrir essa loja do Equador, eu chegava na Sônia, vamos abrir no Equador. Não, Equador, vamos abrir em outro. Sônia, eu tenho o parceiro correto, né? O mercado, ele aceitaria a marca como a gente quer, de posicionamento, e, cara, vamos. Os dados sustentam a decisão. Cara, vamos. E eu batia, batia. Aí chegou um dia, eu tava bem, eu falei, Sônia, vamos. Pensa que o dólar ganho no Equador é o mesmo dólar ganho que a gente vai ganhar nos Estados Unidos. A única diferença é o quanto que a gente vai gastar de dólar para ganhar aquele dólar. E nesse caso a gente não vai gastar nada. Ela olhou, não me responsabilizo. Tá contigo. Pode abrir. Eu acho que não vai dar certo. Posso, Sônia? Posso. Aí ela deu a risada, não me responsabilizo. Era a operação que mais a gente vendeu por um período. E até hoje, né? E ela fala esse do dólar. Às vezes eu já vi umas 2 palestras que ela falou do dólar e tal. Porque realmente a gente acreditava. E eu sempre digo que o internacional, o ponto mais importante, se a gente tem uma marca posicionada aqui, eu acho que o sucesso de uma operação internacional é o parceiro. Porque o parceiro, ele vai entender o mercado que ele está atuando, e se ele é um bom, ele vai entender o posicionamento da marca aqui. O teu agente local que está na linha de frente está sentindo a temperatura do... Então ele vai adaptar o meu posicionamento, que isso daqui eu não posso mudar, e ele vai adaptar para o mercado dele. Por quê? Porque ele vai investir dinheiro, ele precisa de dinheiro e ele precisa ganhar. Então ele está arriscando a própria pele no jogo, né? Sabe? Então, assim, a possibilidade de dar errado é muito pequena.
Porque ele, né, por isso que eu batia naquele etapa, porque eu sabia que ele já tinha feito estudo de mercado, ele era conhecedor, ele já tinha várias lojas no país, e se ele quer tanto, é porque ele sabe que tem um nicho ali a ser explorado e ele não vai perder dinheiro. E dito e feito, a gente abriu no lapso de 2 anos 3 lojas, só em Quito. Deixa eu até fazer um comentário, né? O Thiago falou várias vezes da Sônia, mas talvez quem está em casa não sabe quem é Sônia Rez de Souza, que foi presidente, CEO da Dudalina durante um bom período, né, Thiago? Acho que é importante comentar isso, porque, de repente, para nós é muito tranquilo falar da Sônia, porque a gente está em Blumenau, mas quem está nos assistindo aí, de repente, não sabe quem é essa Sônia e a envergadura e a importância da Sônia. Saindo da Dudalina, para onde o Thiago foi? Então, aí na Dudalina teve o processo de venda para o fundo americano, na qual a gente participou. Teve o processo de fusão, né, de joint venture, ou aquisição da Restock por parte da Restock da Dudalina. Sim. Fiz parte desse movimento também. E aí chegou um momento que eu estava lá com... Né, acho que antes disso, eu era o gerente mais novo de todo o grupo, né, então tinha essa responsabilidade e tal. E aí, que era importante, porque a gente adquiriu esse ao longo... E aí foi onde que, Thiago, vai ou não para São Paulo? Porque estava naquele movimento de ir para São Paulo, né? Aí foi onde que eu decidi, de fato, não ir para São Paulo. Foi uma decisão que eu tomei com a minha esposa na época. Falei que não, vamos ir para São Paulo, a gente vai mudar completamente a nossa maneira de vida. Acho que a gente estava em outro momento de vida também, tanto pessoal quanto profissional. E foi onde que, acho que o meu ciclo com a Dudalina terminou, porque toda aquela equipe que fazia parte, né, já tinha saído. Então eu falei, não, né, acho que eu vou mudar, né, os ares e tal. Nesse meio tempo eu já estava falando com a Sheila da Fader, né, que hoje, né, é a nossa empresa, no processo de eu ir para a Fader como sócio para a gente ampliar a nossa operação. Só que na época, como tu tá com aquele mindset de executivo e tal, né, tem aquela segurança, eu falei, não, Sheila, não é o momento agora. Sim. E aí eu conheço a Sheila desde sempre, eu sempre digo que ela é minha irmã mais velha, ela vai me matar quando ela vê isso, tá? Mais experiente, Sheila. Vai me matar depois. Mas com certeza. Porque ela me ajudou muito, completamente no processo da Dudalina, porque a Fader, né, ela está com a Dudalina desde 99, desde 98, no processo iniciado de exportação, que a época que a Dudalina fazia o PL para a Zara, etc. Então era a Fader fazer importação, e exportação na época era o Zicai. Então ela me ajudou muito nesse processo, a gente pegou uma amizade, desde sempre a gente teve uma conexão de família mesmo, né? E aí ela, não, preciso ter esse meu irmão do lado para a gente poder potencializar a empresa. Mas eu entendi que aquele momento não era o momento. Foi onde que eu já havia conversado com o Alexandre Menegotti, da MC, né? Ele estava numa posição da qual a MC sempre foi muito forte na exportação, mas ele estava num momento de retração da exportação, mas ele queria potencializar. Foi onde que a gente conversou, ele, Thiago, aqui. Então foi onde que eu fui para lá como head de negócios internacionais de todo o grupo, né? Então, junto com ele, a gente conseguiu, em 2 anos ali, fazer... Assim, abrimos 10 lojas em 2 anos, abrimos loja até da Tufi Dueck, na época em Assunção, no Paraguai, abrimos a operação da Coca-Cola na América Latina, que não tinha, então assim, foi legal porque a gente, a sinergia minha com o Alexandre foi bem legal, assim, o Alexandre é um cara sensacional, eu tiro o chapéu para ele, né, o Alexandre Menegotti, que é o CEO, o presidente do grupo ANC, que é do grupo do Menegotti, né, ele é um cara, uma inteligência assim, emocional enorme, o cara é um visionário. E aí ele deu as asas que eu precisava, e a gente potencializou em 2 anos, assim, foi legal, um crescimento enorme na exportação, com margem, enfim, foi legal. Só que aí foi aquele momento que aí eu comecei a pensar muito, né, o que eu quero para minha vida daqui para frente. Eu sempre tive a veia empreendedora, né? Porque eu sempre empreendi dentro das empresas. Sim. Eu sempre tive aquele pressentimento de dono, né? Então, eu me sentia dono. Eu queria ser o presidente da Dudalina. Esse era o meu foco. Falava para a Sônia, ela, não, vamos preparar. Um dia eu seria. Então tinha esse, né, sentimento e tal. Então isso me aguçava.
E aí foi onde que eu conversei com a Sheila e foi o momento. Não, Thiago, aí eu falei, Sheila, agora é o momento. E aí um momento de Fader, que era um momento de potencializar o quão bom é a Fader, né? A essência da Fader, 25 anos, né? Começando com o seu Oscar, que foi um pioneiro na terceirização de serviço de exportação aqui no estado, né? Desde sempre um cara muito trabalhador, um cara, uma índole que, olha, ninguém pode tirar um fio dele, nem ele, da sua família. Então, cara, isso foi fundamental, porque a minha essência é essa também. Sim. Então, a gente conseguir fazer essa fusão, vamos dizer assim, essa junção, seria, obviamente, o pontapé mesmo para a gente conseguir alavancar os negócios da Fader, né? Foi onde que a gente começou a fazer isso. Então, né, com toda uma profissionalização, sair de uma empresa familiar para uma profissionalização, né? O meu mindset também de empresa vir para dentro de uma prestadora de serviço, que sempre prestou serviço para nós, é importante porque traz a visão do cliente. Então demorou para eu tirar esse mindset de cliente dentro da minha própria empresa, que isso é positivo. Então eu brigava sempre com a Sheila, assim, no bom sentido, né? Falei, Sheila, mas não pode isso. Não, mas Thiago, mas não pode, porque eu tinha a visão da empresa, o ponto de vista do cliente. Do cliente. E isso foi muito positivo para a nossa jornada dentro da Fader, de mudança, de percepção de como o cliente ele deve entrar dentro da empresa e sair o resultado, né? E a Fader assim, eu sempre digo, né? A gente tem os talentos lá que são os melhores talentos do Brasil. Eu digo isso com boca cheia porque realmente a gente tem joias lá, a gente tem, são profissionais que estão há anos, que têm um conhecimento que ninguém ou de comércio exterior tem, né? Conhecimento todo mundo pode ter, mas a forma como é aplicado esse conhecimento. A gente teve, por exemplo, o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento e Indústria do Brasil, nos contactou para fazer o manual da DUI, que é a Declaração Única de Exportação, né? Por quê? Porque estava tendo problema e quem que pôde ajudar eles nesse processo? A Fader. Porque a gente está na prática. A gente tem as empresas, né, principalmente manufaturada, acaba fazendo processo com a gente. Então, como que a gente pode jogar esse nosso conhecimento cada vez mais para o mercado e potencializar o resultado? Vamos fazer isso. Então, assim, eu sempre falo que na pandemia eu abri o computador, tava Sheila no papel de parede. Eu desligava, a gente conversava 24 horas por dia, até hoje. Né, Sheila, a gente tá no carro, porque às vezes tá para lá e para cá e cai sinal, não cai, mas a gente sempre tá em contato. E assim, contato que a gente diz, não é aquela discussão, não, é discussão de melhorias. E eu sempre falo, e ela também, a gente é tentativa e erro. Agregamos algo dentro da empresa, um processo, um produto, cara, não deu certo, a gente tem que ser rápido, a gente tem que errar como um Fusca e acertar como uma Ferrari, ou seja, o custo menor de um Fusca e acelera rápido como uma Ferrari, sabe? E aí a gente consegue fazer com que qualquer tipo de erro a gente consiga consertar para a gente poder alinhar a rota e trazer o resultado, né? E eu acho que o mais importante dentro do nosso escopo de trabalho é o resultado final. Uhum. Porque assim, todo cliente que entra dentro da Fader, principalmente de serviço, a gente tem, por incrível que pareça, se tiver algum... E assim, tem dentro do comércio exterior, a gente tem muitos pontos fora que não depende da Fader para ter o resultado final. Então assim, porém, no final das contas, deu um problema aqui, o cliente está colocando, na verdade, a culpa, não a culpa, mas a responsabilidade da Fader. Ele está contratando a gente para fazer isso. Para resolver o problema. Então, como que a gente vai conseguir, nesse emaranhado aqui de pontos, fazer com que o resultado flua normalmente o processo e que traga o resultado desejado no serviço desejado? Uhum. Então, isso a gente acaba, diariamente, o processo, a gente tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, a minha comunicação, minha da Sheila, é diária. Pô, Sheila, como é que foi? Pô, fui num cliente agora, Sheila, que, o cliente pediu isso, talvez isso, aqui a gente pode agregar dentro da empresa. Foi por isso que a gente criou um departamento de inovação dentro da empresa. Né? Que a gente tem um talento lá dentro do nosso departamento, que ele acaba, a inovação, ela dentro... tanto na automatização do nosso processo, né, como também entender o que o cliente precisa
a gente entender uma inovação para passar para ele e agregar dentro do nosso serviço. Tiago, deixa eu entrar num assunto que eu acho que é bem importante. Eu quero falar um pouquinho de liderança. Na realidade, você acabou sendo, ao longo da sua carreira, você teve a oportunidade de trabalhar com líderes memoráveis que você citou aqui, né? A Sônia Rez de Souza, o Alexandre Menegotti, que foram referências supremas para você. Você é muito jovem, você é um cara que tem menos de 40 anos de idade, então jovem. Desde muito cedo teve esse papel de protagonista dentro dessas empresas, atuando, exercendo uma liderança, mas não necessariamente liderando equipes. Exato. Até então, né? Então, sendo protagonista, sendo artilheiro, vamos fazer essa analogia, né? O cara que faz o gol, o artilheiro, o cara que está na linha de frente, mas não necessariamente com uma responsabilidade tão grande de cuidar de uma equipe, de pessoas. Aí você vem para a Fader como o empreendedor, como sócio do negócio, né? Com idade continua, relativamente jovem, uma empresa que já tinha 25 anos de mercado, com o fundador já com um pouco mais senil. Você assume essa sociedade com o papel de transformar e reoxigenar esse negócio, né? Acelerar a Fader, que sempre foi uma característica sua, mas com equipe. E com uma equipe que olha para o Tiago como sendo a referência, porque liderança é referência, né? Então o Tiago é referência e muitas vezes o protagonista, o artilheiro, ele é um pouco individualista. Sim. Não necessariamente é o seu perfil, meu jovem, mas às vezes é isso, né? Ele é um pouco individualista. A equipe quer olhar para o cara do tipo, tá aí, Tiago, o que eu faço agora? Então passa para mim que eu resolvo. Não é bem isso. Como é que o Tiago está lidando com a liderança nesse momento, nesse novo desafio que é uma equipe? Beleza, a tua sintonia com a Sheila, a gente sabe que é maravilhosa. Com seus caras é maravilhosa. Isso. Mas e a equipe, a referência do Tiago? Como é que o Tiago está trabalhando? Quais são os desafios da liderança na Fader? Não, então, eu acho que isso é um ponto bem legal, assim, porque eu volto um pouquinho na minha história ali. Eu acho que o exército como um todo, ele iria ser esse carrinho. É isso aí. Ele foi uma escola muito legal para mim, principalmente de liderança, né? Porque se um errava, todo mundo pagava. Era assim. Principalmente o xerife, né? O xerife errou, cara, todo mundo paga. Todo mundo para água, né? Enfim, e aquilo me aguçou bastante. E aí, quando eu fui para a Câmara, eu acabei liderando também uma equipe de trainees, mas no começo eu era individualista. Por quê? Porque eu queria ganhar um prêmio. E, cara, não podia passar por cima, um caminhão passava, mas eu ia chegar naquele objetivo. E aí depois eu comecei a entender que não, calma, para eu conseguir o resultado que eu quero, eu não posso ser centralizador. Eu posso até operacionalizar, né? Sair um pouco da gestão para operacionalizar, que esse sempre foi um perfil meu. Mas eu não posso centralizar. Então, para que eu puder, e aí uma outra característica aí, eu volto na Dudalina, por eu estar em Milão e ter a equipe aqui, eu tinha que ter um pouco mais de descentralizar a operação em si, né? Mesmo operacionalizando. Então ali foi algo que eu aprendi bastante. Então tinha uma equipe até razoavelmente grande lá na Dudalina depois de um certo tempo que tinha que ter, né? Para poder operacionalizar toda aquela operação que a gente havia construído, né? Mas sempre fui um cara para jogar junto. Então eu acredito que o meu perfil de inspiração para essa galera que, o Tiago ele não manda só fazer, mas ele faz também. Sabe fazer. Ele sabe fazer. Ele já passou por isso. Ele teve que ter a curva de aprendizado dele íngreme para poder sobrepor todas aquelas barreiras que acabaram que surgiram ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo ele teve que dar conta de uma equipe para poder puxar ele também. Então eu sempre falo, e aí eu uso uma analogia, duas analogias, né? Uma, que realmente, se eu não tiver uma equipe que me puxe, que me empurre para cima, cara, eu vou parar no tempo. Então eu sempre falo para essa galerinha ali, né, que é falar, cara, vocês têm que ser melhor do que eu, mas vão me chutando para cima, porque se você não me segura, não tenha medo de passar de mim. Se eu ver que vocês estão passando, eu vou ter que correr atrás e fazer com que também eu melhore. E uma outra coisa eu sempre falo, eu uso uma analogia do jiu-jitsu, né, que sempre treinei, sempre jogar justo. Não deixa brecha para que o adversário venha e contra-ataque, porque o jiu-jitsu é um esporte de contra-ataque, né? Então, tu deu soco, o cara contra-ataca, vai te finalizar, né? Enfim. Então, jogue junto, né? Então, é isso que eu tento passar cada vez mais para essa equipe.
Então, assim, até como eu falei antes, né, nos bastidores, a FADA ela cresceu muito ao longo desses anos, né? A gente triplicou de tamanho, né? E isso não só em faturamento, mas em equipe também. Foi um desafio enorme para a gente, porque além das contratações novas, acertar as contratações, Sim. né, para o local, para o lugar certo, para o processo correto e para que eles pudessem entender a dinâmica e a essência da FADA. Que a essência da FADA já não vai mudar, que é aquela de um excelente serviço, ambiente familiar, mas ao mesmo tempo a gente está profissionalizando a empresa. E aí um outro problema que eu digo assim, né, que é um problema bom porque também faz com que a gente aprenda, é uma galerinha nova, totalmente nova. Desafiadora, que aí, né? desafiadora, que com 20 anos eles já são um avião. Eles já tecnologicamente, travou. Eles são muito à frente. Então, assim, para sentar para um caderno, é muito impossível tu ver eles com caderno. Eles estão com o celular, anotando ali, ou no computador, etc. Né? Eles estão com aplicativo para tudo, eles estão com resposta para tudo, né? Eles têm uma visão de futuro muito maior do que a gente tem, mas eles são imediatistas também com relação a esperar os passos ou os processos, né? E isso foi um desafio, é um desafio para a gente. E aí eu tiro de novo um chapéu para a Sheila, porque ela é essa agregadora. Equilibrar ela é o ponto. Ela é a maestra mesmo ali que faz com que consiga fazer com que o recrutamento seja correto, né? A pessoa correta para o local, para a posição correta, e o desenvolvimento delas. Então a gente hoje tem uma parceria até com a Gil da SBA e a gente criou academia de líderes ali para que a gente pudesse cada vez mais potencializar a nossa equipe. E sempre que eu digo, trabalhe em equipe. Né? Ninguém, por mais que a gente tenha um protagonismo, né, no dia a dia, o resultado ele não vai ser individual. Ele é da equipe. Né? Ele é da equipe. Então esse sentimento, essa nossa percepção de valor de equipe é que a gente tenta cada vez mais passar para a equipe. Por isso que hoje a FADA ela tem um turnover muito baixo. Porque a gente foca no funcionário. A gente foca no funcionário mais do que a gente. Por quê? A gente sabe que a gente precisa deles para o crescimento. E eles sabem que a gente dando autonomia para eles, a gente está trabalhando para o crescimento deles e da empresa. Então a gente deixa sempre muito claro para eles, ó, pessoal, a gente está dando autonomia, a gente está desenvolvendo, vocês têm carta branca aqui, né? Quando a gente é duro, só que vocês têm que entender que a gente aqui não está dando essa autonomia para ficar assim. A gente está dando autonomia para vocês porque a gente precisa escalar a empresa. E a gente não consegue dar conta de escalar a empresa, a gente tem que entrar na operação, no papel. Cada um tem que ser a tua autonomia e cumprir seu papel. Né? Exato. Então, KPIs, etc., planejamento estratégico nosso planejamento estratégico, ele é bem alinhado, ele é bem comprometido, ele é bem acompanhado, as reuniões que a gente faz com a equipe, tem os ajustes, a gente erra, mas a gente tenta sempre trazer o funcionário junto para que a gente possa potencializar a empresa. Tiago, eu queria fazer uma pergunta, trazendo um pouquinho mais para a gente olhar o cenário do mercado de uma forma mais ampla. Quando a gente olha a situação atual, em que a gente tem um desacoplamento das cadeias de suprimento, né, e que pode criar oportunidades para o Brasil em diversas áreas, e ao mesmo tempo, quando a gente olha para a pauta de exportação no Brasil, a gente vê que a grande maioria das coisas que são vendidas no Brasil são produtos primários, matéria-prima, componente. A gente tem muito pouco produto acabado, uma coisa, e muito menos marcas brasileiras atuando realmente no Brasil em escala estatística, né? A gente fala de maneira pontual, sim, até um dado muito importante que você falou, a Dudalina em algum momento teve mais de 80% da exportação de camisas do Brasil. Ou seja, é a exceção que comprova a regra. A regra no Brasil é as marcas não terem uma presença internacional. Isso. O que a gente precisa fazer, na tua visão, para mudar essa realidade, para acelerar esse processo e para realmente trazer desenvolvimento a partir da criação, ou não a criação, né, mas a atuação global das marcas nacionais? Acho que essa é uma pergunta assim, sensacional para o momento que a gente está vivendo, porque eu sempre digo que a internacionalização ela não é mais uma opção. Ela é uma necessidade das empresas nos dias atuais. E se a empresa ela não focar na internacionalização, ela está sim fadada a acabar.
né? Eu sempre falo, eu friso isso, porque hoje, né, até as empresas, elas podem até estar performando no Brasil. Até porque, né, abrindo um parênteses, o Brasil, ele é um continente, ele não é um país, ele é um continente. Né? Vocês, né, que atuam aí no Brasil, ruim, né? É bom e ruim. Mas a demanda do Brasil é muito grande. Sim. E aí tu tem as suas particularidades. E é muito diferente. Pô, pro Nordeste eu tenho que ter uma estratégia diferente. Pro Norte, né, pro Centro-Oeste. Aí tu pega Rio de Janeiro, que tem sua particularidade, que é específica do Rio de Janeiro. São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, são países dentro de um país. E aí, obviamente, as empresas, como elas são demandadas por isso, e é muito mais fácil elas escalarem dentro do Brasil, porque não tem tanta complexidade, né, de legislação, de tributária, eles acabam focando nisso. Mas eu entendo que, se as empresas não buscarem clientes lá fora, os seus concorrentes de fora vão buscar os seus clientes nacionais. Isso é fato. Por mais que o Brasil ele é protecionista e tal, então a pandemia, ela acelerou. Foi a pandemia, apertou o botãozinho 10 vezes mais, acelerou os processos que as empresas estavam engavetadas. Então, a digitalização, globalização, a internacionalização, né, o aumento de mix de produto, né, equipe, etc, etc, etc. E aí a gente está vendo, com toda essa quebra do supply chain mundial, as regionalizações. Né? Então, nova globalização. A nova globalização, que são por regiões. E aqui na América Latina como um todo, eu posso falar como latino, não só América do Sul, o Brasil ele tem um protagonismo. Porque o Brasil ele é muito diverso, ele produz tudo. Né? E obviamente a gente tem um custo país muito caro. Mas a gente vê e a gente viu, e grande parte desse nosso crescimento, principalmente na área comercial, representação, foi por empresas grandes varejistas, grandes atacadistas, que antes focavam suas compras na Ásia, acabaram focando aonde? Regional. Para quê? Para que não ficasse dependente somente de um país. E não pagar 10 mil dólares no container. Exatamente. Sim, chegou a 14, 15, a gente pagou, né, teve clientes que pagaram 17 mil dólares no meio daquela crise, mas tinha que chegar porque senão ele parava a fábrica. Então teve que pagar e aí repassou o preço. Demanda inelástica, né? Exatamente. Continua a demanda. É isso aí. E aí o que aconteceu? Eles olham o Brasil, opa, qual a oportunidade que eu tenho? É isso, eu vou atrás do Brasil. Porque ali, por mais que o meu preço é um pouco mais caro, o frete compensa um pouco. Né? Às vezes eu tenho um acordo comercial bilateral, como é o caso da Colômbia, que agora tem um acordo com o Mercosul e não paga imposto. Perfeito. Então, opa, vou olhar para o Brasil como uma possibilidade, e aí eu não fico na mão do asiático, quando eu tenho que comprar um ano antes, para ele fazer a produção, e ainda com grandes quantidades por SKUs. Então, assim, é muito risco. É uma relação assimétrica, né? Isso, exatamente. E aí foi onde que o Brasil, ele se tornou um protagonista. Só que é o seguinte, né? O Brasil, ele não... Aí teve duas situações. O Brasil, ele não está preparado para exportar. Produto manufaturado, as empresas não estão preparadas. Não estão fazendo pronto para o mundo, estão fazendo pronto para o Brasil. Exato. E aí chegou um momento pós-pandemia que foi aquela loucura de produção que faltava tudo e a demanda no Brasil reprimida consumindo. Aí que opa, eu tenho uma demanda aqui. Eu não vou parte da minha produção jogar para o internacional se eu tenho uma demanda aqui e depois eu posso perder o mercado aqui. Então, nós tínhamos esses dois pontos. A falta de preparação das empresas e a demanda do Brasil, que foi uma demanda ali, né, muito grande, exponencial num curto espaço de tempo e ainda usando uma falta de matéria-prima, alta de matéria-prima, etc, etc, etc. E aí a gente vê isso, né, quando eu ponho 50 mil reais, ou eu investo 50 mil reais no Brasil ou eu investo 50 mil reais fora. Aí as empresas vão olhar, opa, o meu retorno vai ser maior ou mais rápido aonde? Obviamente no Brasil, porque eles atuam no Brasil. E ele, não, então não vou no internacional. E aí no internacional tu tem a questão de tabela de preço, que eles não sabem fazer. Eu tenho questão de radar, eu não tenho despachante, eu não tenho... Aí quando olha, a etiqueta, eu não quero. Só vê as dificuldades. Só vê as dificuldades. E aí, onde que entra nós, Fader, nesse sentido, e até falo aqui, a gente tem uma parceria com o Sebrae, num programa que é o Santa Catarina Mais Global, né, com o Felipe, que é um cara, que é o gerente de internacionalização, tem uma visão empresária, então um cara
pô, que quer resultado, a gente entrou e a gente entrou em alguns programas para quê? Para poder potencializar esse mindset internacional das empresas, principalmente das pequenas e micro e pequenas empresas, médias também. Para quê? Opa, calma aí, vocês têm o mercado todo do Brasil, mas é importante vocês deixar um bracinho lá fora. Vamos deixar vocês preparados para que quando vier a demanda vocês estejam preparados. E aí foi onde que tem esse... começou. Porque assim, a gente entende que uma hora essa demanda que foi, né, explosiva, ela vai voltar para o normal. Já está voltando. Já está voltando para o normal. Voltando, né? Foi o mercado nacional, ele já está voltando para cá. Né? É só você olhar o ano de 2022, raríssimos os negócios que o pessoal está numa tocada similar à que estava no final de 2021. Exato. Então já está voltando para cá. Eu quero até voltar num ponto que eu acho que é bem importante. Você começou a falar de pandemia, o DJ tocou nesse assunto. Tem 3 pontos que eu anotei aqui que eu acho que são bem importantes e que envolvem esse assunto, envolvem pessoas e tudo mais. Primeiro, quando você fala das mudanças que aconteceram, até no crescimento de 2 dígitos dentro da Fader, se não me falha a memória, isso tudo aconteceu durante o ciclo pandêmico, correto? Exato. Exatamente. Então, porque se não me falha a memória, nós fizemos um evento em 2019 isso. E você não estava na Fader, né? E aí logo em 2020 começa o Thiago dentro da Fader, que a gente voltou a conversar e tudo mais. Exato. Então em 2019 nós fizemos um evento e você estava ainda na MC. Então eu lembro bem disso. Isso. Então, eu sou mais velho, mas eu tenho uma boa memória. E isso para mim está muito claro. Então, assim, todas essas mudanças da Fader aconteceram justamente com o avião em pleno voo, ou seja, numa situação de crítica, né? Onde cresce e tudo mais. Você falou de uma outra coisa que me chamou muita atenção, que é uma quebra de paradigma, acho que o DJ vai concordar comigo. Você falou que você tem um baixo turnover dentro da Fader e uma equipe jovem. Que coisa, que contrassenso, né? Quando a gente fala de mercado, eu que trabalho com lideranças, com equipes há muito tempo, todo mundo fala que o jovem normalmente não fica muito tempo dentro da empresa, e porque tem muita ansiedade, por uma série de outras questões. Então acho que é legal a gente explorar isso. O que vem sendo feito, né? Ou como assim, né? Eu ter uma equipe jovem no meio de um ciclo de pandemia, aonde o home office era assim a bola da vez, vamos trabalhar todo mundo em casa, e vocês têm a galera lá dentro da Fader, a grande maioria querendo trabalhar e querendo participar. Que mágica foi feita? E no mercado totalmente aquecido para esse tipo de profissional. Sim. Então, contratando assim com astronômicas, exato. porque precisa, porque está faltando no mercado. Exatamente. Que mágica que foi feita? Então, assim, a mágica, né, assim que eu digo, acho que o nosso comprometimento com o nosso funcionário, né? Legal. Trazer ele para dentro do espírito da Fades e fazer com que ele... Eu sempre falo que a gente tem 3 pilares lá, e eu falo para todo mundo. Nós como Fader, a gente tem a obrigação de dar 3 palitinhos para eles, que é o crescimento profissional, crescimento pessoal e crescimento financeiro. Se ele não tiver isso daqui, tem alguma coisa faltando, né? Então, assim, se ele não está bem pessoal, cara, vai afetar na vida profissional. Se ele tiver profissionalmente não está feliz, vai afetar principalmente o pessoal dele. E ele não vai conseguir performar como deveria performar. Se eu tenho um problema financeiro, vai afetar tanto o pessoal quanto o profissional. Então, o que a gente faz? Ok, tem o financeiro, quanto mais trabalha, quanto mais resultado trouxer, mais vai ganhar? Sim, a gente tem hoje um programa de PPR para os funcionários, atrelado a metas que a gente põe, que todo mundo, que eles nos ajudaram a construir. Né? Nós temos vários programas de desenvolvimento de líderes, né? Que é esse programa, Academia de Líderes, né? A gente tem a questão de assessment, mas etc. Mas é interessante, né? Porque fala-se, né? Desculpa cortar, né? Que o jovem hoje tem uma resistência bastante grande à liderança, né? Sim. Você vem mesmo sendo jovem, assim, meio que de uma legião que está quase que em extinção. Exato. Porque tudo que se estuda hoje é que o jovem ele quer, de fato, a ascensão, show, a remuneração variável, show, mas a liderança não necessariamente. Vocês, de novo, estão na contramão. E assim, engraçado, isso é legal? Mas é legal porque a gente, assim, claro, não é uma Google da vida, obviamente, né? Mas a gente tem esse pensamento que, tá ali. E assim, eu fui sempre muito de hierarquia. Sim, até por causa da história e tal.
própria do Dalina. E se a gente for muito nesse sentido, robozão... Estruturado demais... Comando e controle não rola, né? O comando e controle do passado não rola mais. Não, porque esse novo profissional, ele não quer, ele quer sentar, obviamente com respeito, tá, mas ele quer discutir possibilidades, novos projetos, e a gente poder escutar isso numa propriedade assim, com ele também, da forma como ele... Colaborativa. Então exatamente. Você tem que estabelecer uma cultura que é flexível, adaptativa, conversa com as pessoas, estabelece esse diálogo. Isso. Né, e ouve o que elas estão desejando, porque são demandas diferentes, tem até conflito de gerações, eventualmente. Com certeza. Exato. Para dar condição para ela para se sentir confortável naquele cenário, naquele ambiente. E não se sentir tão tentada a ir para outra empresa. Exatamente. É que eu sempre falo, né? E aí isso eu tive que mudar bastante, né? Mas essa proximidade, não que eu não era, mas essa proximidade fazer com que tenha esse respeito, mas ao mesmo tempo tá junto com a galera, vamos dizer assim, né? Separar, né? Próximo, mas não íntimo. Isso. E assim, ó, eu acho que o mais importante é deixar claro para eles qual que é o objetivo deles dentro da empresa e qual que é a possibilidade de crescimento que eles vão ter dentro da empresa. E aí vai aqueles 3 pilares: crescimento profissional, pessoal e financeiro. Porque não adianta ele crescer profissionalmente e financeiramente não acompanhar. Ou ao mesmo tempo ele tem pessoas que querem ter o cargo, mas o dinheiro para ele é uma consequência. Mas ao menos tem funcionário que quer o dinheiro, mas não quer cargo. Exato. Ou tem outros que querem os dois. Então a gente tenta desenvolver isso neles, ou mapear isso, quem é quem, para que a gente possa individualmente trabalhar, obviamente respeitando a política nossa dentro da empresa e tal, e as limitações até mesmo financeiras das quais a gente tem no momento, né? Sentido, eu não vou pagar um salário maior por ele só porque ele é bonito, ou ela é bonita, ou porque ele é competente, ou ela é competente, não. Muito pelo contrário. Você vai estar alinhado com o mercado. Vai ter que estar alinhado com o mercado. E a gente fez isso agora, até mesmo junto com a SBA, fizemos um mapeamento do quanto que está a nossa remuneração, a nossa folha salarial com o mercado. E a gente está super dentro e tem alguns até acima. Então a gente jogou isso para eles e eles entenderam, opa, realmente, não posso reclamar. Se eu for para o mercado vai ser a mesma coisa. Né? Talvez uma diferença ali, aqui, mas não, eu tenho benefícios aqui, eu tenho isso, aquilo, tal e tal, eu tenho um salário compatível e eu tenho uma possibilidade de crescimento aqui, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro. Então, por exemplo, semana que vem a gente tem uma reunião fora da empresa com todos os líderes que a gente intitulou de engajamento. Para quê? Para a gente mostrar para eles qual é a real direção que a Fader está tomando e o que a gente quer. A nossa visão. Nós, como donos, vamos... a gente quer fazer isso. Exemplo, né? Isso. Uhum. E aí jogar. Jota, Roberto, eu quero que vocês venham junto com a gente. Vocês têm essa possibilidade. Então, cada vez trazer eles para o nosso pensamento, para eles não ficarem fora das decisões que a gente possa tomar e até mesmo para eles poderem contribuir com a gente. Porque às vezes a gente está num pensamento ali operacional e talvez o input que talvez eles tenham no dia a dia vai fazer com que a gente também tome uma decisão diferente do que a gente estava planejando, né? Tiago, o mercado de exportação, internacionalização, comércio exterior tem um potencial gigante no Brasil, a gente vê isso, mas teve uma notícia que saiu no começo do mês que me chamou muita atenção, que falava que o nível de comércio exterior em Santa Catarina aumentou do ano passado para esse ano, ok, mas Blumenau, que é onde a gente está, que é a 3ª maior cidade do estado, é a 7ª em importação e a 14ª em exportação. O que está acontecendo? O que falta para as indústrias, para as empresas daqui terem um desempenho maior nesse cenário? É legislação, é visão estratégica, é alinhamento, vontade, ou não é nada disso? Eu acho que assim, eu acho que tem tudo disso junto, né? Eu acho que um alinhamento internacional, né? Eu acho que como eu estou demandado no Brasil, ou eu não sei sobre assunto, então realmente eu não vou assumir algo que eu não sei, né? Vou abrir um parêntese de novo, porque tiveram, né, e a gente vê isso no mercado, tem vários consultores, tem várias empresas e tal, que prometem fundos imundos, cobram, né, e não entregam. E aí as empresas eles criam uma expectativa que não é comprometida,
né? E ele fala, eu não vou entrar de novo nessa furada. Isso para tudo quanto é negócio, Todos né? os ambientes. Todos. E aí, quebrar isso já é um processo moroso, é um processo que as empresas hoje não têm no seu escopo. E aí eles passarem por algum tipo de experiência ruim, faz com que eles retraiam também qualquer tipo de operação futura. Sim. Então eu vejo, esse é um ponto, falta de conhecimento. Eu acho que a infraestrutura aqui nossa é um absurdo, eu digo de rodoviário. Como é que a gente pode ter 2 portos importantes, a gente pega o Itapoá aqui e a gente tem uma BR-470 do jeito que está, né? É um absurdo isso. Algumas décadas atrasadas na sua... Quase 30% do escoamento do PIB de Santa Catarina passa pela 470 e a gente tem esse estado deplorável aqui, que nenhum, né, governante nosso hoje, até eu falo Poder Legislativo e tal, pôde vir aqui e defender nosso estado e falar, não, eu vou realmente terminar isso, porque isso vai fazer com que a gente consiga ter um escoamento melhor da nossa exportação. Inclusive, né? Pois é, para tu ver a degradação que a gente tem nesse sentido, né? Mas eu acho que hoje o ponto de vista mesmo é a falta de conhecimento, falta de vontade no sentido de colocar num planejamento estratégico como algo que a ser investido, né? E eu acho que a demanda do mercado nacional ainda ela está aquecida e sobrepondo um desejo talvez de eles conseguirem ir para o mercado internacional. Mas precisa colocar no radar isso, né? Totalmente. Eu vi, e esse mês também teve um lançamento interessante nessa área, que é a Apex lançou o núcleo regional do país, da PX, né? Isso. Com parceria com a FURB também, e o objetivo é ter 200 empresas de qualquer porte qualificadas para exportação, que é o primeiro passo, e eles montaram inclusive uma plataforma de oportunidades internacionais, o que é legal. É o primeiro passo para exportar. Exato. Mas além disso, aquilo que a gente vem falando, né, Roberto, de ter mais do que isso, uma visão de internacionalização de fato, que é a linha com que a FADER vem falando, de posicionamento estratégico para o mercado global, ou oportunidades internacionais, mas com o objetivo de de posicionar a marca, de construir mercados para ter perenidade e não só ficar trabalhando na exceção, né? Isso é mesmo. Porque aí tu não trabalha, por exemplo, por oportunidade. Que aí eu sempre digo que é o voo de galinha, né? Sim. Aquele voo que tu não vai para lugar nenhum. Não é só oferta empurrada, tem que ser demanda puxada. Exato. Porque, imagina, eu tenho essa oferta, mas não estava preparado, é o voo de galinha. É aquele voo que talvez naquela hora ele realmente voou, né? Né? Mas ele vai cair num lugar que ele não tem... Cara, ele nem sabe onde vai cair. Se fechar a torneira, acabou. Acabou. Aí o que acontece? Cria-se uma expectativa talvez no parceiro lá, porque ele comprou uma vez, aí ele vai comprar de novo, aí a empresa, não, agora eu não quero exportar. Né? E aí a seriedade dos empresários. E faz mal para a reputação. Né? Total. Não, eu até entro, eu sempre bato nessa tecla. Na época da Câmara, eu participei lá da Nuga, né, daquela feira, e a gente, na época, o Ministério levou, se eu não me engano, 18 empresários. E aí foi diverso. Teve até empresas que fazia balinha de cachaça, balinha balinha de goma, de cachaça, até uma empresa que fazia cachaça mesmo, e etc. E a gente conseguiu fazer uma rodada de negócio e, assim, colocar o empresário cara a cara com o importador que queria importar, que tinha o dinheiro, e simplesmente depois negociou. O que o empresário chegou aqui? Sumiu do mapa. Não quero. E aí começa a queimar. E, obviamente, o importador lá, ele não vai querer mais o Brasil. Só se tiver muito foco naquele produto. Uma percepção muito ruim, né? Do país. Do país. E aí, obviamente, assim, com a gente que tem esse departamento de comercial que prospecta lá, tem vários clientes que a gente prospecta novamente. Não, já tive uma oportunidade ruim. Não, esse daqui, quem é a empresa agora? Sabe? Não, calma, a gente está se estruturando, agora tem uma trade por trás, etc. Né? E o Brasil que tem uma economia complexa, tem uma indústria, tudo bem que a gente pode falar que poderia aumentar muito mais, mas produz muita coisa no Brasil, tem muita coisa boa para oferecer para o mundo e não necessariamente está aproveitando essas oportunidades, né? Esse é o recado para os empresários. Né? Eu acho que tem um fator que precisa ser colocado nessa questão, e depois nós vamos para a pergunta derradeira aí, porque a gente já está com um bom tempo, né? Eu acho que tem um fator que é a nossa dificuldade de planejar no Brasil. E essa necessidade de trabalhar no curto prazo, que está muito no mindset do empresário. Né? Então, quando ele olha o mercado internacional e entende que tem um processo natural, burocrático,
para você se homologar e poder estabelecer essa parceria, ele olha o que é mais rápido. É mais rápido fazer o mercado nacional, no curto prazo eu vou ganhar aqui e acabou. Exato. E ele nunca consegue, ou poucos conseguem, ter a paciência suficiente para fechar uma parceria com uma trade séria, fazer esse trabalho, separar uma parte da sua produção e respeitar aquilo que ele separou, ou seja, 10 toneladas eu vou vender para o mercado internacional, mesmo que o mercado nacional esteja demandando, mas as 10 toneladas são do mercado internacional, e eu vou cumprir à risca isso, e ele acaba não fazendo isso, cara, e na hora que o bicho pega, ele direciona para o mercado nacional, e aí, pô, atropela e atrapalha completamente. A gente precisa fazer uma pergunta clássica aqui no Hunter, que é para você, Thiago, qual é o perfil desse novo Hunter que está no mercado, desse profissional que está no mercado? Se você fosse contratar, o que você buscaria? Qual é o novo Hunter para você? Essa é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo importante. Eu acho que o profissional, o novo Hunter, é aquele cara comprometido com o negócio, né? Proativo, né? E tem um poder de adaptabilidade. Né? Eu acho que são esses 3 pontos que eu entendo que é importante para esse novo Hunter. Né? Adaptabilidade, eu te digo, sim, né? A gente passou. O cara que não era flexível nesse momento, ele morreu na pandemia. Morreu, com certeza. Ele não conseguiu se adaptar, seja ele no home office, seja ele com a nova estrutura híbrida de trabalho, né, que aí ele não tem os colegas dele de trabalho, com a percepção de mundo, que antes talvez ele não tinha, né, com as mudanças nas empresas para que ele pudesse alcançar os resultados, pudesse sobreviver. Então essa adaptabilidade eu acho que o profissional ele tem que ter. Né? Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais. Né? E eu acho que também a questão do comprometimento dele com o negócio. Né, daquele mesmo sentido que a gente estava falando. Hoje, o novo funcionário, né, o funcionário do futuro que a gente lê, é aquele que não é comprometido, ou que ele pula etapas dentro do processo de crescimento dele. Né? Então ele tem que estar comprometido quando ele está numa empresa, comprometer com aquele negócio, ou com aquele projeto, ou com aquela empresa, etc. Né? Então a gente vê isso que o profissional que tem essas 3 habilidades que eu mencionei, eu acho que é um profissional que obviamente vai crescer bastante, que as empresas buscam. É isso que a gente busca como empresa, né, no funcionário. É bem legal o Thiago ter falado da questão do comprometimento, né, DJ, porque a gente vê que hoje as empresas, para elas se tornarem competitivas, elas acabam tendo estruturas enxutas quando a gente fala da mão de obra, né, especializada. São poucas pessoas qualificadas ocupando funções dentro dessa organização. Exato. Quando falta comprometimento para esse profissional e ele decide de uma hora para outra virar a chave e pular para uma outra empresa, ele desestrutura completamente aquela cadeia, porque você não tem backup muitas vezes, né? Você não tem o reserva, porque hoje não cabe mais dentro da tua equação esse reserva. No passado cabia, você tinha 3, 4 caras ali pronto, aguardando para entrar em campo. E hoje não, a gente vai jogar com 11, e é 11 que vão entrar em campo. Né? 11 bem remunerados, que nem você falou, 11 bem desenvolvidos, preparados, mas são 11. E aí entra o comprometimento do cara, ó, Thiago, eu vou sair, eu não quero mais ficar na Fader, eu quero sair da empresa X ou da Y. Quanto tempo você precisa para a gente organizar isso ser suavizado? E as coisas não são feitas assim, né? Isso é importante, né? Exatamente, esse comprometimento, é bem isso mesmo. Aquele funcionário que só pensa nele. Exato. Né, não pensa talvez no desenvolvimento que ele teve dentro daquele período na empresa. Eu digo isso, por exemplo, tanto com as 3 empresas que eu trabalhei, né, no caso Câmara, Dudalina e MC, que são parceiros meus, porque eu tive o comprometimento, até, por exemplo, até hoje, né, são parceiros seus. A Restock hoje a gente faz todo o processo internacional deles, então eles não têm mais departamento interno, é feito com a gente, para a gente tentar resgatar aquela atuação que a gente tinha, não, obviamente naquele cenário como era antes, mas manter o que a gente já tinha, né, do que tinha sobrado, vamos dizer assim. Mesma coisa da MC, toda a parte operacional, documental, a gente como representante deles em alguns países, alguns clientes. Então, assim, as portas sempre estão abertas para aqueles que sempre se comprometeram com a empresa, ou foram gratos para aquele período que ficou na empresa, né? Então, isso não tem preço que pague, né, essa tranquilidade de poder sair, né, mas mesmo assim estar de fora prestando serviço
ou um outro profissional que poder voltar para a empresa e trabalhar, e talvez até numa posição diferente, ou até num cargo até mais elevado e tal. Então, acho que esse comprometimento, eu acho que é importantíssimo. E as empresas estão buscando isso. Né? E é legal porque, bem no começo, você falou de conexões, né? E o comprometimento está muito associado às conexões, né? São as portas que você deixa abertas e as conexões que você vai manter. E aí o Thiago hoje está lá na Fader, com metade da carreira profissional e ainda tem as portas abertas em todas aquelas empresas porque se comprometeu e porque manteve as conexões ativas. Exato. Isso é percebido pelas pessoas que importam. Exatamente. Exatamente, sendo percebido pelas pessoas que importam. EJ, você faz as honras da casa aí para se despedir e agradecer. Eu queria agradecer pelo papo, né, Thiago? Super bacana esse assunto. É uma área que, como eu atuo na área de branding, gestão estratégica de marketing, eu tenho essa percepção de que o Brasil tem um potencial gigante para trazer coisas novas para o mundo. É claro que a gente tem essa realidade, né, que se acelerou, que mudou, que se transformou e colocam esses novos desafios que são sempre... E o desafio não vai deixar de ter. A crise não vai acabar, ela vai mudar, vai virar outra, vai virar... Sempre tem uma coisa nova se a gente quiser reclamar, né? Mas a gente precisa olhar para o potencial das marcas brasileiras, das empresas nacionais, da indústria, né, e dos serviços qualificados, enfim, para poder expandir negócio e trazer realmente divisas. E é muito bacana ver esse trabalho bonito que vocês estão fazendo na Fader, criando, né, evoluindo a cultura, passando para a próxima geração também, trazendo um novo ar para a gestão e criando novos líderes. Então, obrigado e parabéns. Obrigado. Thiago, você quer agradecer aí a galera que está acompanhando? Quer deixar algum recado aí da Fader? Então, pessoal, eu primeiro queria agradecer vocês novamente pela oportunidade de estar aqui falando do assunto que é do nosso dia, mas que, né, tão importante hoje nos dias de hoje. Agradecer a audiência, né, por estar assistindo, estar acompanhando, né, todo esse projeto maravilhoso aqui de vocês. E realmente, nós como FAD estamos à disposição para todos que querem, né, exportar, ou que querem importar, ou que querem conhecer um pouco desse mundo internacional. Acho que podem contactar a gente fazendo merchan aqui, porque não vai se arrepender. Vamos conquistar o mundo. Então, mais uma vez, obrigado, Thiago, obrigado, DJ. Galera, esse é o novo Hunter, então você já percebeu? Nosso estilo é fazer entrevistas e bater papo com pessoas inteligentes e que façam a diferença nos seus mercados. Então acompanhe o nosso canal, divulgue aí, porque a entrevista do Thiago está subindo logo na sequência e tenho certeza que você vai curtir. Valeu, até a próxima!